Olá, amigos, estamos então de regresso aqui para mais uma sessão de desenvolvimento e neste caso nós ficamos aqui com estes desenvolvimentos em que temos três funcionalidades, duas estão disponíveis para usuários que não estão logados, o que estiver logado tem ainda acesso a mais uma funcionalidade, estas são apenas de testes, temos também o link que permite logo saltar para o sítio correto, tudo isto a funcionar com linguagem orientada por objetos, mas eu tenho que resolver aqui uma questão que já vai ter que ficar resolvida para sempre, que é a questão dos textos em português ou em inglês, porque se eu agora mudar para inglês, como vocês podem verificar, apesar daqui ter um erro ali nos DDs, o texto não está a ser alterado. E principalmente não é este texto é fácil de alterar, que ele está numa view. É estes textos das próprias funcionalidades. Então o que é que eu vou tentar fazer aqui? Bom, eu vou tentar fazer aqui uma técnica, ou tentar usar uma estratégia no sentido de, em vez das funcionalidades que estão no Features Model, em vez das funcionalidades terem um nome em português, elas vão ter um nome em inglês que vai ser uma chave. Ok? Isto é, eu sei que aqui nas Features, o que nós temos aqui como primeiro argumento é o name. Ora, o name é a única coisa que vai ter que ficar em português ou em inglês, ok? Ora, então nesta circunstância, em vez de ter aqui criar MD5, eu vou colocar aqui criar ou create MD5 hash, ok? Porque é uma hash. Então, create SHA1 hash e aqui create random number. Ora, o que é que eu vou agora fazer com estes valores? Obviamente que eu vou ter que colocar estes valores nas traduções. Então eu vou chamar aqui o PT e vou chamar o AN também. Ora, vamos começar aqui pelo PT. Eu vou colocar aqui um pequeno separador, só para separar aqui as funcionalidades, ok? Vou colocar aqui funcionalidades. E agora vamos aqui adicionar estas funcionalidades que eu estou a referir. Portanto, eu vou abrir aqui deste lado, que é para nós podermos aqui copiar. Então eu vou ter aqui isto. E eventualmente, se calhar, a forma mais correta seria colocar FT de feature. Isto é, porque se eu quiser usar aqui uma outra chave para colocar um título, etc., tudo tranquilo. Assim eu vou estar a definir claramente que se trata de uma funcionalidade. Feature create MD5. Então, aqui em português, criar hash MD5. Agora, vamos ter aqui, vamos colocar aqui isto desta forma, ok, vamos colocar assim, e vou copiar aqui mais uma vez, vou ter aqui esta hash, e aqui criar hash SH1. E aqui vamos ter o feature create random number, e aqui vou colocar criar número aleatório. Ok? Assim. Ora, obviamente que isto vai ter que existir também no inglês. Então eu vou puxar aqui o inglês, vou deixá-lo ficar com a mesma estrutura, features, e aqui create MD5 hash. Ok? Penso que será interessante, se calhar, também colocar aqui... Não, vamos deixar ficar assim. Vamos deixar ficar com minúsculas. Assim, hash. Ok. Create SHA1 hash. E create random number. Ora, o que é que vai acontecer agora? Quando eu for aqui a carregar tudo isto, reparem, aparecem umas chaves. Estas chaves aqui, eu posso usá-las. Agora, se eu clicar aqui em português, vamos ter exatamente a mesma coisa, mas o que é que vai acontecer? Eu, em vez de apresentar aqui este nome, eu vou apresentar o LNG deste valor. Isto é, se eu for aqui agora, vamos aqui fechar tudo isto, vamos aqui abrir, vamos aqui ao local onde são apresentadas ali, onde é apresentada a nossa view. Portanto, temos aqui no App Views, temos aqui o Home. E aqui, em vez de eu ter então o Feature Name, okay, eu vou ter aqui um LNG
de text e vamos colocar aqui isto como chave. Ok? E penso que temos a nossa situação resolvida. Reparem, vamos aqui refrescar. Ok? Não temos. Portanto, ele diz aqui que undefined property language. Isto é, há aqui qualquer coisa que não está correta. Porque o LNG pode não estar aqui a ser passado. Então vamos aqui abrir o main. Ok? Ele vai aqui para o home. O LNG está a ser passado. Está, sim senhora. Está a ser passado para lá. E deixem-me verificar o que é que ele diz aqui. Undefined property language txt. Okay? Ele diz que não existe uma propriedade chamada txt. Vamos aqui então ver o que é que está a acontecer. Ok. Language. Ok, ela está aqui. Public. Funciona com uma chave. E portanto nós deveríamos ter isto a funcionar corretamente. Obviamente que o sistema tem sempre razão e portanto eu tenho que verificar o que é que está a acontecer aqui. Reparem que nós temos as mesmas chaves. Está tudo certo. Aqui vamos ver no home. Então eu tenho aqui para apresentar o LNG do text que tem este nome. Okay? Nós temos aqui o feature. Portanto, se eu tiver isto assim, vamos ter isto correto. Ok? Agora eu quero utilizar isto para me ir buscar a informação que eu quero. Vamos testar aqui uma coisa que é fazer aqui um parágrafo e apresentar o LNG txt. Ok. Já percebi o que é que era. Já percebi o que é que era. E o que era uma coisa muito simples. Aqui estava tudo certo. Portanto, eu vou apresentar aqui o LNG de txt, mas em vez de ser com parênteses reto, obviamente que é com parênteses curvo, porque eu estou a passar para um método e não para um array, ok? Isto é um método da classe LNG ou do objeto LNG, que depois leva aqui e aqui é que vai buscar a tradução. Portanto, agora à partida vamos ter isto a funcionar corretamente. Cá está. Criar MD5. Vamos mudar para inglês. Create MD5 hash. Create SHA-1 hash. Create random number. Tudo o resto são funcionalidades, portanto não tem nada de especial. Agora, o que é que eu quero fazer também? Esta parte à partida está definida. Claro que vai dar trabalho no quê? Bem, vai dar trabalho, obviamente, a fazer as traduções, mas isto teria que dar sempre trabalho, como é óbvio. Sempre que eu for adicionar uma nova funcionalidade, eu vou acrescentando aqui o nome dela. E é com o nome que eu me devo preocupar apenas. Depois vai haver um conjunto de aspectos relacionados com cada uma das funcionalidades de forma específica. Por exemplo, imaginem que eu tenho um formulário onde eu tenho que colocar um valor. E eu tenho que usar, por exemplo, um label a colocar lá, coloque aqui o valor. Bem, coloque aqui o valor é uma coisa que vai ser genericamente traduzida porque vai ser utilizada em imensos formulários. Portanto, não vou estar a criar uma tradução de textos para cada uma das funcionalidades, não faz sentido. Algumas delas vão ter que ter algumas traduções específicas, mas eu vou tentar reaproveitar e simplificar o código ao máximo. Não é? Então, feito isto, o que é que eu queria ver se é possível fazer? Colocar aqui um sistema de pesquisa de funcionalidades que me permite escrever e automaticamente pesquisar logo de imediato se aquela funcionalidade existe ou não, e existindo, eu poder pressionar o return, é portanto um pequenino formulário, ele vai entrar no sistema, no main, por exemplo, vai procurar a existência dessa funcionalidade e vai dispará-la de imediato para o local certo. Eu queria ver se consigo fazer isso, ok? Não sei se eu irei fazer já, eu sei que tenho que colocar aqui um pequeno formulário com um input e eventualmente com uma data list. O que é que a data list me vai permitir fazer? Vai criar uma lista com todas as funcionalidades que estão disponíveis, ok? E quando eu estou a fazer a pesquisa, ele vai-me permitir escolher o nome correto daquela funcionalidade. O que vai acontecer aqui depois é eventualmente um outro problema, mas eu vou ver uma forma melhor de resolver isso e depois eventualmente irei trazer aqui num vídeo a posteriori. O que é que eu agora quero fazer aqui muito rapidamente? Eu quero, dentro desta área da funcionalidade, eu quero criar o aspecto genérico da funcionalidade.
que é o aspecto genérico? Eu sei que ela vai ter que ter um pequeno formulário com um input. Este input vai ter depois por baixo um botão. Quando eu clico no botão, por baixo vai aparecer a hash. Então, vamos criar esta funcionalidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar tudo isto. Ok? Vamos fazer aqui um close all. Vamos fechar aqui. Às vezes é bom refrescar isto. Eu gosto muito de fazer este tipo de técnica. E vamos novamente abrir, então, o controlador. Temos aqui no Tools. Aqui no Tools temos aqui o Create MD5. Ok? Check Access. Só agora que eu vi que está mal escrito. Portanto, check access, check access, check access. Ok, o que é que eu tenho que fazer aqui? Ok, ele verifica se tem permissões para aceder ao Create MD5. Aqui o sistema já está todo a funcionar. Neste caso, como é de acesso livre, ele pode ir lá. E o que eu vou fazer aqui é display the feature view. Isto é, vai ter que ter uma view para isto, não é? Então vamos ter aqui um return view e eu vou colocar aqui o tools barra create md5 hash.php. Neste caso não precisa do .php, ele vai passar aquilo tudo. Vamos remover daqui isto que aqui está e vamos ter que criar aqui este create md5 hash. Ora, para este sistema aqui, nós vamos ter que criar aqui um tools, uma pasta tools, onde vamos ter muitas views que vão ter cada uma a sua ferramenta. Então eu vou criar aqui create md5 hash. Aqui no home vocês podem verificar que eu já tenho aqui uma estrutura genérica no que diz respeito ao layout. Então eu vou copiar daqui e vou colar aqui dentro. Mas obviamente que eu vou aqui remover esta parte toda. Agora vamos tentar encontrar aqui uma assinatura interessante para apresentar cada uma das funcionalidades. Eu penso que cada uma delas deverá ter um título. Eu vou colocar aqui título. Ups, vamos colocar assim. Vou colocar aqui um HR apenas e depois vamos ter aqui o desenvolvimento. Ok? Então vamos testar aqui o nosso sistema, que neste caso significa clicar aqui. E ele diz-me, ok, esta linguagem não existe. E, mais uma vez, estamos aqui. Ok. Muito bem. O que é que se passa então aqui? Eu aqui sei que eu vou ter que passar a língua para aqui. Eu vou ter que passar a língua para ali. Mas vamos ver o que ele diz. Undefined Variable Language. Onde? Ok, é no carregamento da... É aqui no Tools, ok. O Tools tem que ter, o Tools é baseado no Base Controller também. Então vamos ver aqui no Main. O Main também é baseado no Base Controller. E reparem, no Index ele tem o data LNG é igual a this.lng. Isto é, a língua é sempre passada aqui, ok? No Change Language e no Login Test, etc. não é necessário nada disto, mas aqui à partida será. Então vamos tentar ver se é isto que está em falta aqui. Então eu vou colocar aqui. Ok. Vamos passar aqui. Ele vai ter que passar para aqui sempre o data. Porquê? Porque o data vai conter valores que vão ser injetados no próprio layout. Ora, o main layout, se nós formos ao main layout, o main layout tem aqui, eventualmente, algumas coisas que depois vão acabar por pedir o texto, ok? Eu penso que é isso que vai acontecer, não tenho a certeza. Mas tem aqui o main bar tem, reparem, se eu for aqui ao main bar, o main bar está à espera de receber um LNG. Ora, o LNG vai ter que ser carregado sempre que eu entro dentro de uma determinada funcionalidade. Como é óbvio, portanto, isto é um request e ele vai ter que recarregar os dados todos. Não há muito a fazer em relação a isso. Portanto, se eu agora refrescar, reparem como eu já tenho aqui uma área para o título, outra área para o desenvolvimento. Obviamente que eu não quero ter isto desta forma. Não me importo de ter isto aqui como um container, sem ser um container fluido. Para mim é absolutamente tranquilo. A ideia é simplificar. O que eu irei fazer aqui então é o seguinte. Vamos aqui concentrar a nossa atenção no Tools, ok, vamos buscar aqui o Tools
eu vou puxar o Tools aqui para diante, vou puxar isto para aqui, vou fechar aqui o Main Bar, temos aqui o Tools, temos aqui isto, temos aqui o Main Layout fechar, temos aqui o Main, vamos deixar ficar. Aqui no Main eu obviamente já não tenho que ter isto. Ok. Aqui temos o Home, certo, vai para a página inicial. E aqui, o que é que nós vamos ter? Vamos ter então esta funcionalidade assim. Ora, o que vai acontecer agora aqui é o seguinte. Eu vou ter que criar aqui, ou colocar aqui o título. Então eu vou fazer o seguinte, vou remover daqui o Text Center. Isto é estrutural, ok? E vou colocar aqui, vamos experimentar um H3, em que eu vou apresentar o texto desta funcionalidade. Ora, neste caso concreto, eu vou colocar aqui o LNG de text. E agora vou-lhe dizer que é especificamente a feature do create MD5 hash. Ok? Vou aqui refrescar. Cá está, create MD5 hash. Se eu clicar aqui, obviamente eu vou voltar ao meu main. Ok? Como é óbvio. E se eu agora clicar aqui, criar hash MD5. Portanto, tudo tranquilo. O que é que eu vou agora querer colocar aqui? Vou colocar aqui um pequeno formulário com um botãozinho por baixo. Coloco aqui o seu valor e quando clicamos no botão, ele volta a apresentar o mesmo formulário, mas apresenta por baixo o valor da hash. Então vamos fazer isso. Isto é, vou colocar aqui um div, que eu depois vou usar para definir ali um espaçamento, e vou colocar aqui, ou melhor, eu aqui dentro vou fazer inclusive uma estrutura com um algoritmo do Bootstrap. Então eu vou colocar aqui um form open. Este form open vai para o tools. Okay. Eu aqui posso explicitamente dizer o que eu quero, ou posso fazer uma coisa muito interessante, que é passar para aqui, para o interior, a funcionalidade, e a partir do momento em que eu tenho essa funcionalidade, eu tenho acesso ao controlador e aos métodos que eu quiser. Ok? Então, o que acontece aqui é o seguinte, vamos ver se conseguimos aproveitar isto ao máximo. Se eu quiser, ok, se eu quiser passar a funcionalidade para o interior da minha view, eu posso fazê-lo. Tenho aqui data, vamos colocar aqui feature, é igual a quê? Ao model, não é? Neste caso vamos ter aqui o model features model é igual a new features model, ok? Ele está ali colocado em cima e portanto o feature é igual ao features model. E agora eu precisaria de uma chave para isto. Ok? Eu precisaria de uma chave para isto. Já vamos ver o que é que eu posso fazer aqui. Vamos verificar aqui o seguinte. Eu aqui no meu main, quando carrego a língua, ou melhor, sim, pode ser aqui, quando eu carrego a língua, eu quero ter acesso, vamos aqui ao language, quero ter acesso às traduções para ver o que é que lá ficou no translations. Okay? Eu penso que eles têm, ou melhor, não é no translations, peço desculpa, não tem a ver com language sequer, tem a ver com o features model. O features model, ele tem aqui isto, ok, então é isto que eu vou precisar, ok, tudo bem. Portanto, features create MD5, create SHA-1, create random number. Eu já me tinha esquecido que tinha feito isto desta maneira. Então, reparem o seguinte, eu aqui no tools, eu consigo ir dizer que eu quero que as minhas features sejam o features model, e agora eu quero ir buscar uma feature por uma determinada chave, ok? Aqui faz o load features, get all features, get open features, e eu quero ir buscar o get feature, que vai ser colocado aqui em cima. Ok? Public function get feature key, ok, não assim, mas assim, e o que ele vai fazer para já, depois eu vou colocar ali algumas regras, é o return this features
de key. Okay? Então, com este get feature, o que eu vou conseguir ter aqui é a possibilidade de ir buscar a minha feature ou todas as suas informações para dentro do meu data, ok? Portanto, features, get feature, e aqui a chave, neste caso, vai ser o criar, neste caso, se calhar vamos ter que modificar aqui, vamos aqui às features, não, eu tenho já em inglês, create MD5, ok? Então vamos fazer aqui um create MD5, e portanto estou a passar para o interior da minha view as indicações de qual é a minha funcionalidade. Reparem que se eu agora, eu vou comentar aqui isto, para não termos aqui qualquer problema, se calhar até vamos ter, então eu vou eliminar. Se eu agora fizer aqui um PHP, ou melhor, posso fazer até assim, vamos colocar tudo isto dentro de um parágrafo, e se eu apresentar agora feature name, obviamente que eu vou ter um feature name que é este que aqui está. Então reparem que se eu agora puxar isto que aqui está e substituir aqui, eu vou ficar com o cabeçalho que eu desenhar aqui, vai ficar exatamente igual para qualquer funcionalidade. Querem ver? Vou aqui remover isto. Se eu agora for aqui e refrescar, tenho aqui o criar hash MD5, vou clicar aqui create link, create MD5 hash, e vocês dizem, então, mas tanto trabalho para quê? Não era necessário nada disso. Podia ser, porquê? Porque se eu quiser agora adicionar mais propriedades às minhas features, isto é, imaginem que eu tenho aqui nas propriedades, eu tenho aqui o controlador, o initial method e o submit method, por exemplo. Isto é, tenho o initial method será para apresentar a view e o submission method será para quando eu faço uma submissão do meu post, por exemplo. Então reparem, se eu aqui for às features, for abrir aqui este fecheiro, definir aqui controller initial method e agora fazer aqui um public submission method. Porque na maior parte dos casos os formulários vão ter um action em termos de submissão. À partida será sempre para o mesmo controlador. Poderíamos utilizar o mesmo método para apresentar a view ou, no caso de uma submissão, tratar essa view. Ok? Poderíamos fazê-lo. Mas se eu quiser, posso definir um submission method. Ok? Então, neste caso, reparem que eu tenho aqui, todos estes são facultativos. Eu posso inclusive fazer o submission method como um parâmetro facultativo. Então eu posso fazer aqui o seguinte. Submission method é igual a nulo. E aqui vou dizer que o this submission method é igual a submission method, como é óbvio. Portanto, é igual àquele que vem dali. Tudo muito estranho, certo? Mas não é assim tão estranho. Às vezes, e atenção que eu estou a fazer isto, não estou a copiar o projeto de lado nenhum, obviamente, eu estou aqui a desenvolvê-lo, sempre que for necessário, eu terei que voltar atrás. Ora, vamos com 23 minutos neste vídeo. Normalmente eu costumo fazer vídeos de sensivelmente 30 minutos, não muito mais do que isso, espero eu. Então o que é que acontece aqui? Eu neste momento, se eu fizer aqui um PHP print data, atenção que ele vai desformatar uma série de coisas, porque vai apresentar aqui um pré, vai colocar o texto todo formatado em monospace. Se eu fizer aqui um feature, o que é que vai acontecer? Vamos lá ver. Reparem. Eu tenho o título, ok? E depois tenho um objeto que contém uma série de propriedades. Obviamente o submission method eu não o defini, é nulo. Mas se eu quiser definir, eu posso definir. Reparem, por exemplo, o seguinte. Se eu agora chegasse aqui às minhas features e dissesse, olha, o MD5 vai ter uma porta de entrada que é este método e a porta de submissão vai ser o create MD5 submit. Ora, este é um método que eu teria que colocar aqui no tools
public function. Ok. E agora vou colocar aqui um die submetido. Já vamos fazer aqui o teste e vocês já vão perceber. O que é que vai acontecer agora? Se eu, vamos colocar isto assim, se eu criar agora aqui um formulário, vamos lá, vamos criar aqui um formulário à boa maneira do CodeIgniter, que é colocar aqui com o form open. O form open vai-me pedir, ok, qual é o action? Ora, o action é uma conjugação do método, ou melhor, do controlador com um método para onde eu quero submeter, que é o controller mais o submission method. Então eu vou ter aqui o controller, neste caso vou ter aqui o feature method, com uma concatenação de quê? E agora vamos ter aqui o feature. Neste caso aqui é o controller, peço desculpa. Certo? É o controller e depois temos o submission method. Ok? E portanto, aqui está feito. Ok. Agora aqui vamos ter um form close. Ok. Portanto, temos aqui o nosso formulário. Atenção que ele vai ficar desconfigurado. Vamos colocar aqui um div ponto margin bottom de 3. Dentro dele um label. O label vai ser para o text valor. Ou vamos colocar text value. Vamos colocar aqui valor ainda só sem a tradução. Valor. Aqui vamos colocar um input do tipo text com um ID igual a text value, com um required, ok? Poderíamos pôr um placeholder, mas não é necessário. E agora vou colocar aqui um div.marginBottom, neste caso não é necessário, é só colocar aqui um div, só para depois poder organizar as coisas. Vamos pôr aqui um input, submit. O value há de ser também um texto traduzido, ok? Mas vou colocar agora aqui aceitar. Aqui uma classe é igual a btn primary. Obviamente que aqui em cima também temos que trabalhar isto. Eu posso colocar aqui uma classe form label. Penso que ainda existe esta classe. Já vamos confirmar ou não. Aqui vamos colocar uma classe igual a form control. Isto são classes do Bootstrap. E, portanto, se eu agora refrescar aqui isto, temos aqui um problema. Ele diz call to undefined function form get. Isto deve-se a um facto muito simples. É que aqui no base controller nós temos que adicionar aqui, para além deste helper, um outro helper chamado form. Ok. Vamos aqui refrescar. Cá está. Temos obviamente isto aqui tudo desformatado. Temos aqui um valor, temos aqui o aceitar, preenche este campo, o valor está muito, aqui, isto está muito grande. Agora reparem o seguinte. Se eu colocar aqui qualquer coisa e clicar em aceitar, ele foi para o submetido. O submetido é o quê? É este método que aqui está. Isto é, eu defini um local para tratamento da minha submissão. Agora vamos imaginar que eu queria submeter para este mesmo método que aqui está. Ok? Também posso fazê-lo. Reparem o seguinte. Se eu chegar aqui e disser o seguinte. If this request get method igual a post. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou colocar aqui um die e vou colocar aqui o submetido 2, ok? Submetido 2, que é para vocês perceberem que de um lado é o submetido 1, ok? E no outro é o submetido 2. Ora, o que é que eu posso agora fazer aqui? Bom, se eu chegar aqui à minha view e em vez de colocar feature controller, feature submission method, eu vou colocar o initial method. Ok?
E eu penso, espero eu que não ter ali nenhum erro. Vamos aqui voltar atrás, vamos aqui refrescar. Podemos ver inclusive no código fonte, que se formos aqui ao formulário, Ctrl F Form, nós vamos ter aqui o Tools Create MD5. Portanto, reparem agora que se eu colocar aqui qualquer coisa e clicar em aceitar, eu vou para o submetido 2. Portanto, reparem que criou-se aqui uma certa plasticidade. Pode ser interessante. Em alguns casos, como por exemplo este do MD5, eu posso usar uma prática que não é muito aconselhável, mas que funciona e é simples de controlar. Porquê? Como eu quero criar apenas um MD5 e quero manter esta estrutura em que eu logo a seguir posso inserir outro valor, e ele vai-me apresentando os dados, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso de facto manter esta estrutura que aqui está, o Initial Method, é para onde eu vou fazer a submissão do meu formulário. O que eu vou fazer aqui, e eu penso que ainda temos um bocadinho de tempo e provavelmente vamos conseguir fazer isto tudo num instante. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, aqui no meu model, eu não vou definir este valor aqui porque eu não preciso dele. Vai ficar como nulo. O mesmo vai acontecer com este, ok? Em funcionalidades que requerem um pouco mais de código, porque esta vai requerer basicamente 2 ou 3 linhas de código só. Aquelas que requerem mais código, por exemplo, fazer cálculos, etc., se calhar faz sentido ficarem no outro método do controlador. Então reparem o que é que vai acontecer. Eu aqui vou remover isto, não faz sentido, e aqui, quando existe a submissão do formulário, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer executar a operação que é suposto ser executada, que neste caso, eu aqui vou fazer isto sem qualquer salvaguarda, eu vou colocar aqui data final value, por exemplo, é igual a quê? A um MD5 do this request get post do text value. O text value será este elemento que aqui está. Okay? Portanto, eu tenho aqui o data final value. Podemos inclusive colocar aqui initial value. E já vou aqui organizar isto melhor. E temos aqui o final value. Obviamente que eles não vão ser iguais. Final value. Então o que é que eu vou colocar aqui? Aqui vou só colocar o texto que foi inserido. E aqui vou criar o MD5. Ora, o que é que acontece agora neste caso? Eu tenho estes dois valores aqui, que eu vou copiar apenas para colocar aqui por baixo, para poder copiá-los, para não haver typos, ok? E o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui o form close, etc. Tenho aqui o formulário. Agora vou colocar aqui uma condição PHP. E atenção que aquilo que eu estou aqui a fazer vai ser transversal a muitas funcionalidades. If, se não estiver vazio, o quê? O initial value, que é isto como variável, se não estiver vazio, o que é que vai acontecer? Vai ser apresentado o initial value e o final value. Então eu vou colocar aqui dois parágrafos. Vou abrir aqui isto assim. Vou apresentar aqui o initial value e aqui o final value. Claro que eu vou ter que arranjar isto um bocadinho melhor. Final value. Ok? Portanto, está certo? Está certo? Corresponde. Portanto, se um existir, o outro também existe. Fácil. Vamos aqui novamente atrás. Vamos colocar aqui ABC123. Aceitar. E temos um problema. Ele diz passing null to parameter 1. Ok, portanto aqui temos o final value MD5 this request get post. Ok. Porquê que ele não foi buscar aqui o text value? Ok. Ok. O que é que ele diz com o MD5? Passing null to parameter. Está a dizer que este valor aqui é nulo. Ok. Vamos ver se é nulo ou não. Print data. E vocês já verificaram que eu uso muito este meu método. This request get post.
vai buscar tudo que existe no post. Ele vai morrer ali. Okay? Vamos aqui voltar atrás, aceitar. Reparem, ele tem-me a dizer, não foi passado rigorosamente nada. Portanto, há aqui um problema. Isto é, eu quando clico aqui em aceitar, diz-me não existe no post nada. Não existe nada no post, o que é fantástico. Ok? Portanto, o get post diz que não tem rigorosamente nada. Como é que é possível? Tururu. Ok. Nós vamos ter que resolver isto neste vídeo. Vamos em 35, portanto não há muito tempo para resolver. Portanto, eu tenho aqui um form open. Ok? Ele vai criar um form action. Isto, à partida, é do tipo post. O input tem um ID. Ok, já percebi. Isto é, não existe aqui o name. Eu vou colocar aqui o name e também vou colocar o ID igual. Está resolvido. Portanto, vou colocar aqui o ID. Não existia e, portanto, não poderia ser apresentado, como é óbvio. Então, vamos aqui refrescar para termos aqui o input já com o nome. ABC123. Vamos aqui clicar em aceitar. E ele diz-me, ok, já existe um text value. Certo. Vamos então aqui fazer o seguinte. Vamos remover isto. Deixar que os dados passem para o lado da nossa view. Refrescar. ABC123. Vamos clicar em aceitar e cá está. Este é o valor inicial. Esta é a hash MD5. Bom, o vídeo já vai longo. O que é que eu irei fazer, obviamente, no próximo vídeo, por exemplo? Eu vou encurtar este espaço, este formulário. Okay? Vou centrá-lo aqui. Okay? Nada de muito extraordinário. E o que é que vai acontecer? A apresentação destes valores vai ter, obviamente, que ter um initial value, ou um valor inicial, 2 pontos, e coloco este valor. Hash e este valor. Depois irei ter que criar um sistema que permita, por exemplo, eu clicar aqui por cima e automaticamente ele copiar para o clipboard. Existem bibliotecas de JavaScript que permitem fazer isso com alguma simplicidade, mas a ideia é essa. Portanto, o que nós temos aqui já neste momento é uma estrutura genérica e básica. Reparem que eu coloco aqui, em português ainda, valor inicial, 2 pontos. Coloco aqui, por exemplo, um strong e coloco aqui um /strong. E agora coloco aqui hash MD5, 2 pontos, strong, e agora aqui um strong também. E aqui já agora também o seguinte, se eu colocar aqui um div e colocar tudo isto dentro de um div, eu vou poder agora fazer aqui uma classe é igual a margin top de 5, ok? Só para criar ali um espaçamento. Portanto, Ctrl Shift R, continuar, reparem, já começamos a ter aqui uma pequenina apresentação. Claro que eu quero colocar isto maior, etc, e com outro tipo de apresentação aqui mais ao centro. Mas eu penso que estes 40 minutos, sensivelmente, foram interessantes para vocês verem como é que é, muitas vezes, o raciocínio que é necessário estar a fazer no momento em que estamos a criar estas funcionalidades, no sentido de conseguir alcançar estes resultados que nós pretendemos alcançar. É o trabalho em tempo real que vocês estão na prática a ver nesta playlist. Então, até à próxima sessão.